Olá, amigos e amigas do nosso canal textual. Temos aqui uma nova atividade, a qual visa comentar o livro bíblico denominado Êxodo. Esse livro retrata sobre o tempo em que o povo hebreu, o povo israelita, ele viveu no Egito, sob o governo de José, um hebreu que antes era escravo e que chegou a ser vice-rei do Egito. Mas não um vice apagado, como muitas vezes observamos em cargos, digamos assim, de empresas ou mesmo da administração pública. Mas sim era um homem ativo, participando das decisões efetivamente, porque Deus estava com ele. Porém, com a morte de José e a passagem do governo geral do Egito para um faraó que não o conhecera, houve uma mudança radical na vida dos israelitas. Isto porque o novo mandatário e seus conselheiros chegaram a um consenso de que aquele povo era estranho aos seus costumes e representava também uma ameaça interna, razão pela qual impuseram sobre eles pesados tributos e trabalhos. Entretanto, o povo aumentava a cada dia e, com isso, o faraó tomou uma medida dramática. Ordenou, que as parteiras matassem toda criança recém-nascida do sexo masculino. Mas essa ordem não foi cumprida porque elas se justificavam, dizendo que as crianças hebreias, elas já tinham nascido antes do trabalho de parto ser por elas realizado. Faziam isto por temerem a Deus. Com a morte do faraó, que tanto oprimia a nação israelita, escravizada, finalmente um pouco de alívio surgia. Mas o que o povo realmente desejava e clamava a Deus era a libertação daquela situação conflitiva que estavam vivendo. Moisés, aquele que seria o libertador do povo hebreu ou israelita, do cativeiro no Egito, era originário da tribo de Levi, ressaltando que essa tribo é o resultado da descendência de Abraão, através de seu filho Levi. Como o faraó ainda perseguia os recém-nascidos do sexo masculino, ordenando que estes fossem lançados, dessa vez ele ordenou que fossem lançados ao rio. Moisés vivia escondido pelos pais. Contudo, a situação piorava, e sua mãe o colocou em um cesto feito com junco e betume, e colocou próximo às margens do rio, onde havia muitas plantas aquáticas. A filha do faraó banhava-se naquele lugar, e achou a criança e compadeceu-se dela, ordenando a sua criada para que providenciasse uma mulher hebreia, para que cuidasse do menino, sendo que a escolhida foi justamente a mãe biológica de Moisés, fato direcionado pela providência divina. Outro fator preponderante para concretizar a libertação do povo foi o retorno de Moisés, para já nos anos finais, da infância, ele retornou novamente para ser criado pela filha do faraó, digamos, na pré-adolescência, E isso fez com que ele se tornasse um príncipe egípcio. E o nome Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Certa ocasião, porém, afetou definitivamente a relação entre o príncipe Moisés e seus parentes adotivos egípcios. Isso porque ele viu um hebreu sendo agredido por um nativo, do país onde o povo dele era escravo, e ao tentar defender, um de seu povo original, ele matou o agressor. E com isso ele precisou fugir, porque foi descoberto essa ação que ele praticou. E nessa fuga ele foi parar na terra de Midian. Lá ele conheceu Zípora e casou-se com ela, gerando o seu filho de nome Gerson, cujo nome significa estrangeiro, porque esse filho foi gerado em terra estranha.
Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, quando o Senhor o convocou para retornar ao Egito, iniciando o trabalho de liderança para alcançar o objetivo para o qual ele fora escolhido, ou seja, conduzir o seu povo em direção à terra de Canaã, após a libertação do Egito. Em relação a essa mencionada localidade, a Canaã, há um fato a comentar. Ela não era um lugar qualquer, desconhecido, porque o patriarca Abraão já tinha morado lá. E nessa região, né, seria perpetuada a grande nação, conforme a promessa de Deus a Abraão. No primeiro momento, né, daquela missão para ele, Moisés temeu. Ele pensou se conseguiria realizar tão difícil empreitada. Mas o Senhor o fortaleceu, afirmando que ele seria apenas um instrumento para a concretização do seu poder perante os egípcios, sendo que eles sentiriam, né, o poder punitivo divino e até implorariam, chegaria um momento que eles implorariam para o povo ir embora, e ainda dariam ouro, prata, rebanhos e mantimentos, com o intuito de libertar o povo e aplacar a ira divina diante dos fatos que teriam ocorrido com aquela nação. O Senhor, ele ordenou o retorno de Moisés, né, ao Egito, né, para efetivamente, né, ele começar o processo de libertação, né? E o Egito, principalmente o setor palaciano, conforme já mencionamos, ele não era estranho para ele, porque foi criado como um príncipe, conhecia toda aquela administração, né? Ele foi filho, né? Ele era filho adotivo da filha do falecido faraó. E o novo governante, o que tinha assumido, o herdeiro, foi um irmão seu, né? Por laços, assim, não consanguíneos, mas tinha os laços fraternais de convivência. Lá chegando, Moisés, e agora Moisés foi com o irmão biológico, que era também hebreu, né, chamado Arão. E eles tiveram uma audiência com o novo mandatário. Expuseram as considerações divinas para que libertasse o povo de Israel. Não concordando o faraó, fato este já esperado por eles, uma vez que já tinham sido advertidos pelo Senhor. Irado, Faraó aumentou ainda mais os suplícios aos escravizados, fazendo com que estes começassem a queixar-se aos líderes Moisés e Arão. O coração de Faraó estava endurecido. E quando o Senhor, através de Moisés, mostrou um sinal do seu poder, foi quando transformou o cajado, né, em serpente, os magos egípcios fizeram também o mesmo, certo? Só que algo surpreendente ocorreu, porque a serpente, né, que foi transformada do cajado de Moisés, ela engoliu a serpente que os magos do faraó tinham feito. Como a libertação viria a qualquer custo, o Senhor enviou uma primeira, né? A primeira de uma sequência de pragas que invadiriam a nação egípcia. Primeiro foram as águas, né, dos rios egípcios, que foram transformadas em sangue, matando grande parte da vida aquática e obrigando os opressores a cavarem poços para se abastecerem. Seguidamente, o Egito foi invadido por rãs, em extrema quantidade. Acompanhou depois uma infestação de piolhos, os quais atingiram tanto humanos quanto animais. Os laços, a partir, né, dessas situações, os laços fraternos, né, entre Moisés e o faraó, que eles tinham sido criados juntos, né, tinham sido rompidos, porque agora estavam em lados opostos
E o coração de Faraó continuava irredutível, não pretendendo, sob hipótese nenhuma, cumprir a determinação do Senhor através de Moisés. Aí digamos agora que vem a quarta praga, falamos de 3. Aí na quarta praga, agora foram moscas que tomaram conta, né, da nação egípcia. E pela primeira vez, né, já na terceira praga, Faraó ele parecia dar os primeiros sinais de abalo, porque falou para Moisés que pelo menos deixaria o povo ir fazer suas orações e holocaustos no deserto, não muito longe do palácio, né, do reino. Contanto que Moisés, né, intercedesse, né, por ele, né, pelo Faraó, ao Senhor, para dissipar as moscas que incomodava toda a região do reinado. Mas depois Moisés orou e as moscas foram embora. Passado o problema, Faraó não cumpriu o prometido. E a situação continuou do mesmo jeito. Grande aflição viveu o povo do Egito, quando sofreu as consequências de um governo ditatorial e viu chover literalmente uma chuva de fogo e brasas, afetando toda uma pátria já abalada por outras sentenças vindas do Senhor. Chegamos agora à quinta praga, agora atingindo com doenças o rebanho dos opressores, causando inúmeras mortes. E com a sexta intervenção divina, a sexta praga, inflamações nos corpos dos nativos do Egito, estendendo também aos seus animais. Faraó apelou para os magos, né, os sacerdotes egípcios, para que estes pudessem fazer alguma coisa. Mas estes também sofriam com os males e nada puderam fazer. Faraó não mudava o seu pensamento, apesar dos problemas sofridos no seu reino. Deus, né, estava fazendo justiça a seu povo, né? E ele, para fazer a justiça, ele endurecia, né, o coração de Faraó, porque durante séculos os israelitas viviam oprimidos por aquela gente de costumes totalmente diferentes. Então, pela sétima vez, a mão de Deus era contra o Faraó e seus servos. Brasas de fogo caíam do céu, causando destruição por onde descarregava. Com essa demonstração de poder, Faraó temeu, pedindo a Moisés que intercedesse, e ele deixaria o povo seguir seu destino. Assim, novamente fez o líder dos israelitas. E quando cessou, né, a praga, a chuva de brasa, de fogo, ele fez igual às outras vezes, mantendo-se infiel ao que disse. Novamente, essa reação por parte do líder egípcio já era prevista, e tudo que tinha sido feito até o momento e mais adiante, para mostrar a manifestação da força divina. Ressaltando que, como esses eventos eram controlados pelo Senhor, o povo hebreu, que morava todo ele em ponto específico do Egito, separado, digamos assim, dos demais, que eles eram os escravos, né? Não tinham privilégio nenhum, não tinham o direito de conviver. Estavam ali dentro da região do Egito, mas era segregado, né, a um local reservado para escravos, né? Mas isso, digamos assim, tinha essa vantagem, porque as pragas não atingiam o povo hebreu, somente o povo do Egito, né? Seguindo as ordens de Deus, Moisés ele ergue as mãos sobre a terra do Egito, e através da operação do poder divino, uma nuvem de gafanhotos invade a referida localidade, destruindo ainda mais a economia egípcia, além de vidas de animais e de seres humanos, né? Ficando
abalados pelo terror nunca antes experimentado pelo país onde viviam. Faraó, dissimulado, chamou Moisés e seu irmão Arão à sua presença e novamente pediu a eles a intercessão pelo seu reino, cujo pedido foi aceito. E assim cessou aquela invasão dos devoradores da lavoura. Apesar dessa investida, Faraó ele continuou com o coração endurecido. Veja que situação. E além de não libertar os escravos, aí ele chegou a ameaçar Moisés de morte, caso ele voltasse a procurá-lo mais uma vez. Antes de tudo, é preciso falar que o texto bíblico afirma que o coração do faraó ele era endurecido por uma ação divina. Isso porque o Senhor, através dos castigos enviados ao reino egípcio, demonstrava o seu poder, o qual estava acima dos deuses egípcios, nos quais o povo daquele país acreditava cegamente. E estes não puderam socorrer na hora em que mais necessitavam. O povo de Israel, que era a descendência de Jacó e antes ainda de Abraão, foi afligido por séculos naquela nação estrangeira, principalmente quando um de seus governantes ordenou a matança dos recém-nascidos do sexo masculino. Se por esta ação malévola de um passado recente começa agora o desfecho da problemática, os escravos israelitas, seguindo os ordenamentos do Senhor, marcaram com sangue de cordeiro as portas das casas como um sinal para que eles não fossem atingidos pelo que havia de vir. O anjo do Senhor, certa noite, veio e matou todo primogênito egípcio, tanto dos humanos quanto dos animais. Com esse procedimento, Faraó finalmente cedeu, porque foi um duro golpe quando viu seu filho, futuro herdeiro do trono, morto no leito. Aqui começa uma nova história, porque o povo sai do Egito e vai em direção a Canaã pelo deserto. Durante o dia, o povo caminhava pelo deserto, sendo guiado pelo Senhor através de uma coluna de nuvens, e à noite, uma coluna de fogo. Como o coração do faraó voltou a endurecer, ele, furiosamente, partiu com seu exército para destruir os recém-libertados no deserto. Mas, novamente, a ação poderosa do Senhor foi decisiva quando ele abriu o Mar Vermelho para que seu povo pudesse atravessá-lo. Porém, os perseguidores tentaram fazer o mesmo, e as águas retornaram ao seu estado normal, e o exército egípcio foi aniquilado. Atualmente, o que sabemos sobre a Páscoa, a qual é veiculada em diversas mídias, é diferente do real significado bíblico. O texto sagrado nos diz que a Páscoa é celebrada para que o povo israelita nunca esqueça do dia em que o Senhor deu o ultimato a Faraó, o qual não permitia que os hebreus fossem libertados. Ou seja, realmente o significado da Páscoa, pelo texto bíblico que inferimos, é a libertação, né, do povo, o ultimato, quando Deus deu a última praga, que foram os primogênitos israelitas foram poupados e os primogênitos egípcios foram mortos. E com esse ultimato, finalmente o faraó cedeu e o povo foi libertado. Então, né, como é o soberano egípcio, né, ele já tinha sacrificado as crianças hebreias para frear a multiplicação do povo, né? E quando os escravos estavam se multiplicando, ele mandou matar as crianças recém-nascidas, né? Mandando lançá-las ao rio. Deus agora vinga
o seu povo com os castigos sobre toda a nação egípcia e também com a morte, né, dos primogênitos, atingindo até a casa do faraó, fato que consumou finalmente o fim da escravidão israelita no Egito, né? Então é isso, a libertação de Israel da servidão, né? Uma servidão que durou mais de 400 anos. Outro fator também que devemos mencionar é a circuncisão, né? É um ato cirúrgico, um sinal que fazia lá também dos recém-nascidos lá de Israel. É um ato cirúrgico, né, no órgão genital do recém-nascido do sexo masculino, do primogênito. Que também isso faz lembrar o povo, né, a mão forte que livrou os primogênitos de Israel na última praga e que os conduziu à vitória, né, final. Outras diretrizes foram determinadas para que a nação israelita vivesse através dos princípios divinos. Mas as tábuas da lei, onde foram escritos os 10 mandamentos, refletem, né, a carta magna do povo de Israel. Muitos do povo tinham se inclinado para adorar deuses estranhos. Muito do povo de Israel tinham se inclinado para adorar deuses estranhos, porque eles tinham vivido lá no Egito, né? Porque assim acreditavam, né, como uma herança lá dos costumes egípcios, acendendo a ira do Senhor. Eles construíram um bezerro de ouro e o adoraram, obra feita por mãos humanas e que nada pode interceder. Muitos foram os punidos com a morte como sentença, quando Moisés retornou da missão confiada no Monte Sinai. E assim foi retirada aquela semente do mal do meio de Israel. Deu o Senhor as instruções a respeito do sábado, quando fez Moisés reunir todo o povo de Israel. E Israel, o povo de Israel quer dizer descendentes de Jacó, que o nome de Jacó foi mudado para Israel, que deu o nome à nação israelita, mas que todos eram descendentes de Abraão. Novamente, o conteúdo, né, sobre a guarda do sábado para os israelitas é falado, para que trabalhasse 6 dias na semana, mas o sábado fosse o dia do repouso, advertindo que seria digno de morte aquele que transgredisse essa lei, não permitindo nem mesmo acender uma fogueira. Ordenanças também foram dadas a respeito do tabernáculo, o local de adoração, onde seriam feitas as ofertas voluntárias para a manutenção do templo. A adoração do Senhor através do culto prestado com holocaustos e sacrifícios era realizada nesse referido local, tudo administrado por Arão, que era irmão de Moisés, e os filhos dele. Após a saída do Egito, canções e danças foram realizadas pela vitória de sair daquela vida de escravo, né, onde viviam uma terra de costumes e crenças estranhas. Agora a realidade, né, era diferente. Mas um pouco começava a se queixar daquele novo tempo, porque estavam vivendo no deserto até alcançar lá a terra prometida. E eles até lembravam do Egito como se fosse melhor permanecer lá. A conquista da terra prometida estava a caminho. E literalmente batalhas foram travadas, uma vez que outros povos lá viviam. Um fator curioso a mencionar é sobre as guerras de conquista de Canaã pelos hebreus, né? No livro do Êxodo, fala sobre esse conflito seria perpétuo entre Israel e os outros povos da região. O que observamos nos noticiários até os dias de hoje. E o fardo era pesado para Moisés sozinho, né, conduzir aquele povo. Por isso foram escolhidos pessoas, né, homens, o livro do Êxodo fala, né, porque era aquela sociedade mais patriarcal naquele momento. Então fala que homens tementes a Deus, né, para ajudá-lo através do comando de grupamento. Então ele escolheu líderes, cada líder comandava um grupamento
do povo com o objetivo de resolver os pequenos e médios conflitos, deixando para Moisés apenas os grandes conflitos. Durante essa jornada no deserto, quem compareceu também foi o Jetro, que é o sogro de Moisés. E ele trouxe a esposa de Moisés e os filhos do líder dos israelitas para se juntar a ele, uma vez que eles estavam vivendo em outra localidade. Bem, pessoal, nesse texto bíblico, notadamente do livro do Êxodo, observamos, os caminhos traçados por Deus na condução do seu povo, o qual deixou uma vida de servidão no Egito para alcançar um objetivo maior, ou seja, possuir sua própria nação. O caminho a percorrer foi longo, até a consumação da meta. Moisés, aquele que foi escolhido para liderar o povo, como todo ser humano, lutou, cometeu falhas, mas cumpriu a missão confiada. Eu recomendo, recomendamos a leitura do texto original, para que cada pessoa possa oferecer sua análise dos fatos, Porque esse é o objetivo maior aqui do nosso canal. Tanto a leitura como a produção textual de textos diversos. Desde já, sou grato a vocês. Até a próxima atividade.